Quem não começou? Foi. Boa tarde a todos, então. Bem-vindos. Obrigada pela presença. A gente tem como pauta da reunião de hoje fazer uma avaliação dessa conferência que nós realizamos aqui no Rio Grande do Sul, a 6ª conferência, e pensar nas propostas. Vou ler com vocês as propostas que saíram dessa conferência estadual que vão para a nacional. E a partir dessa reunião nós vamos emitir, então, um documento com sugestões para a próxima conferência, com essa nossa avaliação, com a avaliação do colegiado setorial sobre a conferência estadual, e sugestões para a 7ª. E saber de vocês, a gente elencar as prioridades dessas pautas, dessas sugestões, dessas notas que vão para a nacional, tá bem? As propostas que vão para a nacional. Eu fui eleita, a Grazi é minha suplente, mas eu já precisei confirmar a presença, então eu vou mesmo para Brasília, vai ser do dia 4 ao dia 8. E a Juliane Vicente foi eleita eu acho que também pela setorial, né, Ju? Tu não pode ligar a câmera, mas tu pode falar, né? Pela setorial livro. Do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Boa tarde, isso. Pessoal. Mas estará lá como nossa representante também, né? Vai circular nas duas. Ainda não saiu. Bom, vamos por ordem, então, para não complicar aqui a ata também depois, tá? Da minha parte, sobre a 6ª conferência, eu acompanhei online, então não consegui acompanhar muita coisa. Eu acredito que essa foi uma maneira que eu posso avaliar seguramente que não funcionou, não deu certo acompanhar online. Acho que precisa melhorar muito isso para ter efetivamente a participação das pessoas que se propuseram, ou então obrigar as pessoas a irem presencialmente. Então, gostaria mais de ouvir vocês, os relatos de vocês. Já levantou a mão, está escrita, para a gente fazer essa avaliação. Lembrando que, como a gente tem pouco tempo de reunião e muita pauta, muita demanda aqui para esta reunião, eu gostaria que a gente se atesse mais a como elaborar isso como sugestão para a próxima, né? Claro, não vai ter como a gente fazer uma sugestão sem pensar no que foi ruim, né? Reclamar, mas pensar mais em como a gente vai sugerir isso e propor, a gente pode escrever ali no chat, do que ficar repetindo, sabe? Porque a gente tem a tendência de um dar a sua visão, daí outro dar a sua visão da mesma coisa que aconteceu, e aí tentar fazer isso de forma mais sucinta. Então, vamos ver a Lu, que já é a primeira inscrita. Fala, Lu. Tudo bem, pessoal? Eu acho que atualmente não tem mais como eliminar a possibilidade do online, né? Do híbrido. Só que talvez, como sugestão, porque realmente foi difícil para quem tinha direito de voto fazer isso online, talvez como sugestão fosse que os delegados com direito a voz e voto fossem presenciais, os demais pudessem acompanhar online, mas que seja responsabilidade das prefeituras transportar e hospedar essas pessoas na capital, porque muita gente não foi presencial porque não tinha como tirar do bolso essa despesa. O pessoal de Dom Pedrito mesmo, a passagem, hotel, alimentação, gastaria pelo menos R$1.000, né? Então teria que, para que se pudesse exigir a presença das pessoas, dos delegados com voto presencialmente lá, as prefeituras têm que se responsabilizar por transportar essas pessoas. Então, isso é uma sugestão para a próxima conferência, que fosse obrigação das prefeituras transportar seus delegados, tá? Porque isso no interior não aconteceu. E, essa é a minha primeira sugestão, eu vou deixar o pessoal poder se manifestar também. Houveram muitos erros, mas eu também vi muita gente
se desdobrando para atender as pessoas da melhor forma possível. Entre os funcionários da SEDAC foram sempre muito atenciosos. Não estou tirando a questão dos erros que houveram, mas o material humano que tinha lá, todas as pessoas que eu precisei falar, falaram comigo com delicadeza, com atenção e não deixaram de me responder. Até para me dizer assim, ó, isso eu não sei te responder, sobe ali e pergunta para tal pessoa que ela vai saber. Então, acho que isso precisa também ser levado em conta, mas que houveram erros, houveram, tá? Então, vou deixar o pessoal que também estava lá se manifestar. Mais alguém, gente? Juliane Vicente. Boa tarde, pessoal. Eu queria reiterar isso que a Luciane trouxe, né, como uma demanda para ser pensada também, que realmente a questão técnica foi um problema, né, especialmente considerando as pessoas que vieram de longe e aquelas que se dispuseram a estar online e, na verdade, tiveram que muitas vezes ficar só ouvindo e sem entender o que estava acontecendo. Então, eu acho que essa é uma questão essencial para ser discutida e acredito que, assim, foi a minha primeira conferência, foi a primeira que eu fui, né? Então, para mim, foi uma experiência bastante rica, tanto para conhecer, né, pessoas que eu só conheci online, como para entender, né, toda essa diversidade, né, de pessoas, artistas que vieram para essa conferência. Eu acho que algumas coisas ficaram bem transparentes, como no meu próprio eixo, que foi o eixo 4, que tratava sobre diversidade, né, algo que de certa forma seria transversal até pelo tema da conferência e que muitas vezes não aparecia no decorrer dos outros eixos. Então eu acho que, tendo sido o último eixo a ser finalizado, isso demonstra uma complexidade daquilo que a gente estava tratando, né, que eram diversos povos e diversas questões a serem pensadas. Qual era o eixo? Desculpa, Ju. 4. Eu tentei achar minhas anotações aqui, mas eu não achei, mas eu tenho quase certeza que era 4. Tu tava junto com a Consuelo? Sim. Tá, então era 4. É 4. E porque era uma diversidade de pessoas tratando de especificidades que aquela reunião não foi suficiente. A gente tinha demandas muito específicas, por exemplo, para pensar em ações afirmativas para pessoas portadoras de alguma deficiência, e não pôde ser abordado em profundidade, e isso também acaba sendo... vai contra, né, o direito de, enfim, né, a democracia, o direito de voz, o direito de ser ouvido dentro né, desse espaço. Então, eu acho que fica aqui para mim, né, essa experiência e essa fala que diz respeito a uma necessidade que a gente encontra e que até, de certa forma, foi trazida no mapeamento da dança, né, com a questão das minorias, que é uma necessidade de olhar para esses agentes culturais, olhar para esses trabalhadores e trabalhadoras da dança e ver de que maneira a gente vai poder incluí-los, né, e porque, assim, eu estava lá naquela reunião pela literatura, mas tinha muitas pessoas da dança também. Então, de que forma essas outras danças que não são as tradicionais também estavam sendo consideradas. É isso, a minha contribuição. Mais alguém, gente? Vocês conseguiram participar? A Márcia, a Thaís, Carla, Nivaldo. A Grazi escreveu ali que teve um contratempo com o pai dela, daqui a pouco ela volta. Vocês conseguiram participar, gente, da conferência, acompanhar? Magda? Tu acompanhou? Oi, Thaís. Eu estava no eixo 4 também. Online ou presencial? Online. Oi, consegue me escutar? Sim, Thaís, diga. Tá. Oi, eu participei. Vou copiar algumas falas aí. Eu acho que aconteceram algumas falhas, mas as pessoas que estavam lá estavam dispostas a nos atender, então eu acho que foi dentro do possível. Algumas coisas foram falhas, exatamente como a questão da eleição dos delegados. Não entendi muito bem, mas tranquilo.
ainda estou com alguns questionamentos. Como eu te mandei lá no privado, né? Quando as pessoas falam de público e distinguem público da sociedade civil, isso me incomoda às vezes um pouco, porque eu sou artista há tanto tempo e sou pública porque fiz concurso público, porque a gente precisa, às vezes, de uma garantia para trabalhar mais suave, né, na nave. Mas isso não quer dizer que não sou defensora da dança e da cultura. Então, esses questionamentos são bem complicados, assim, quando as pessoas colocam de uma forma, às vezes, um pouco meio prepotente. Isso me incomoda bastante. Mas acredito que, de repente, sejam algumas falas que tenham que ser feitas e ser ditas para as pessoas também se perceberem, né, nas suas falas. Porque, às vezes, o público ele precisa existir para que a sociedade civil também tenha respaldo. E isso, às vezes, não fica bem claro. E daí as pessoas brigam por uma questão, assim, bem complicada. Eu achei algumas coisas bem ruins nesse sentido, tá? Até mesmo achei, acho que eu vou falar na reunião, uma questão assim, nós nos programamos, foi falado no grupo, para nós tirarmos uma foto em conjunto do colegiado, então, das pessoas que estavam lá presencial, e eu não ouvi manifestação, também queria conhecer as outras pessoas, coloquei lá, e enquanto colegiado, eu acho que a gente não foi muito unido, ou talvez eu estava deslocada de todas as pessoas, né? As outras pessoas são mais da grande Porto Alegre, eu sou do interior, não conheço as outras, mas enfim, é um parênteses que eu gostaria de fazer. Muito bem. A Lu levantou a mão. Fala, Lu, pode falar. Eu queria falar a respeito da forma que foi feita a votação para os delegados nacionais, né? Que houve muito desentendimento a respeito disso. Mas eu, por exemplo, eu recebi e-mail perguntando se eu queria me candidatar. Mais de um. E na hora que cheguei para me cadastrar também me foi perguntado se eu ia confirmar minha candidatura para delegado nacional. Eu disse que eu não poderia estar em Brasília naquela data, então que eu não confirmaria a candidatura. Nós tiveram pessoas que não sei se não receberam e-mail ou se estavam desatentas para isso, ou se na hora não foi perguntado para elas. Então tudo tem dois lados, por isso que eu falei aquele dia ali no grupo do WhatsApp, tudo não é bem assim, né? Aconteceu desta forma para algumas pessoas, outras pessoas tiveram outra experiência. Me foi perguntado mais de uma vez sobre essa candidatura. Depois lá, no início, foi decidido, no início, que seriam 10 votos, que votaríamos em 10 pessoas, e foi pedido que, pelos participantes, sociedade civil votasse em sociedade civil, poder público em poder público, para garantir a proporção de 1/3 e 2/3. Isso foi combinado. Eu perguntei para Gabriela Mendrad e perguntei, confirmei com o João de Los Santos, o que acontece se a pessoa votar, a sociedade civil votar no poder público. Vai anular o voto. E se muita gente fizer isso, pode até anular a eleição. Então eu perguntei, quando cheguei, que as pessoas disseram que elas não sabiam que elas tinham que votar em 10 nomes, quando cheguei para votar, eu já sabia que eu tinha que votar em 10 nomes, quando cheguei ali na hora da votação, que eu tinha que votar em 10 nomes e que eu só podia votar em pessoas que fossem representantes da sociedade civil. Então, da minha lista, eu fui conferir quem é a sociedade civil aqui, quem não é. Aí a lista não estava separada? Não, a lista era uma lista geral. E aí eu fui pesquisar. Não estava separado. Quem é? Estava tudo misturado, não dizia. Mas eu fui pesquisar, fui perguntar, saber quem é poder público, quem é, para não anular meu voto. Então isso aí foi um erro da SEDAC, não botar do lado dos nomes sociedade civil e poder público para facilitar.
Mas o que eu quero dizer, assim, ó, que pessoas chegaram lá na hora dizendo que não sabiam que era 10 nomes, que não sabiam que tinha que votar só em sociedade civil. Mas e como que eu sabia, então? E eu não fiquei sabendo antecipadamente. Eu sabia ali, de estar participando ali, de estar ouvindo como que as coisas iriam funcionar. Então, isso também precisa ser mais organizado, esse sistema de votação. Porque eles disseram que iam resetar a plataforma para começar a votação, não fizeram isso, aí as pessoas não sabiam se o voto valia ou não, e deu toda aquela demora. Então, isso eles precisam ajustar melhor, né? Esse sistema de votação deles. Mas, em termos de comunicação, eu não sei, eu recebi as instruções todas que eram para receber. E uma coisa que me chamou a atenção, assim, ó, que eu ouvi um comentário, assim, essa conferência foi racista, foi isso, foi aquilo, foi tá. Aconteceram 1000 coisas lá, coisas que eu vi, outras não vi. Mas, assim, até entre as pessoas que estavam ali naquela comissão organizadora, para mim ali também tinha diversidade. Tinham pessoas muito diferentes, muito diversas ali compondo aquela organização. E todas fazendo o seu melhor, né? Então, eu não acho que foi tudo ruim. Na própria discussão nos eixos, eu vi todo mundo preocupado. O nosso era o eixo 2, que falava de democratização. Eu vi todo mundo preocupado em tem que incluir as pessoas, incluir as minorias, tem que isso. Inclusive, na proposta 2, eu fui uma que falou, não, aqui está dizendo um orçamento específico para culturas populares. E eu disse, eu discordo, porque isso não é democratizar. Orçamento específico para cada segmento cultural. E, no fim, isso foi alterado. Mas, então, eu vi isso. E vi as pessoas se articulando para essas votações e também falando, temos que eleger uma delegação com diversidade, com indígenas, com pessoas trans, com negros, com brancos. Eu vi as pessoas falando isso. Então, eu não sei, eu não acho que foi tudo ruim, sabe? Eu acho que teve erro, mas eu não acho que foi tudo ruim. Eu acho que já teve um avanço. Só de ver as pessoas preocupadas com isso, de ter diversidade naquela representação, eu já acho que foi um avanço. E a delegação, me parece que as pessoas ficaram satisfeitas porque tem representante indígena, tem negros, tem brancos, tem pessoas de ponto de cultura, tem várias representações ali. Então, acho que ficou uma delegação bem diversa. Pode falar, Thaís. Olha, Lu, eu nem vou falar da questão da diversidade. Para mim, até está bem tranquilo, assim, bem como você falou. Me sinto representada bem tranquila enquanto mulher negra. Acho que vamos ter representatividade. Mas a questão da votação ficou bem complicada. Bem complicada mesmo. Porque, para quem não conhecia as pessoas, estava tudo junto. Quando o sistema travou para todo mundo. Eu fui uma que tive que fazer o voto do papel, porque não vinha o código nunca para concluir a votação. E quando você não conhece as outras pessoas, como não estava distinto entre sociedade civil e público, isso, algumas pessoas que estavam ali perto de mim, quase todas votaram no que elas acharam que tinha que votar. E não dividiram entre público e sociedade civil. Acho que a gente tem que, então, deixar como sugestão que as pessoas se candidatem antes, que os currículos das pessoas, as apresentações das pessoas sejam distribuídos antes, que a gente possa fazer essa avaliação, porque realmente dos candidatos ali, poucos eu conhecia. Aí o que acontece? Tanta gente fala da importância da articulação e tudo mais, que a gente tem que combinar as coisas, e eu não acho errado combinar votos, estou me sentindo no Big Brother. Eu não acho errado combinar os votos para a gente defender aquilo, quando um grupo quer defender aquilo que acredita. Mas
se todo mundo tiver a oportunidade, porque sempre quando se forma um grupo, exclui-se outras pessoas. Quem não está no grupo está sendo excluído de alguma maneira. E vários grupos se formam nessa tentativa de dialogar e conversar sobre o que a gente defende para a gente conseguir tentar defender os nossos ideais num evento como esse, que é a conferência. Porém, quem chega para participar e que não sabe disso, como a Thaís colocou ali, que não conhecia muito bem as pessoas e nem teve a oportunidade, poderia ser a oportunidade de conhecer ali as pessoas, a Juliane também destacou isso, né? Na importância da gente trocar, se conhecer ali. Quem está chegando de longe não conhece aquelas pessoas que estão ali e não tem essa oportunidade, não consegue saber em quem votar. E aí acaba votando no nome que acha bonitinho, entendeu? Ou entrando de gaiato nessas organizações que tu acaba sabendo. Eu precisei ontem perguntar num grupo que eu estou participando quais eram as intenções daquele grupo, porque às vezes a gente entra de gaiato nos grupos e nem sabe que tem alguma coisa por trás nessa tentativa de conhecer as pessoas, de se articular e defender os mesmos ideais e tudo. Então, acho que pode ficar de sugestão isso, que seja... as pessoas tiveram que se candidatar antes, a gente preencheu um formulário se candidatando, né? A Ju levantou a mão provavelmente para falar sobre o formulário, porque eu não preenchi porque eu já estava eleita, mas a Juliane provavelmente preencheu esse formulário antes. Então, que pudesse haver uma apresentação, uma defesa dos candidatos antes, que fosse isso amplamente distribuído, que tivesse uma página oficial da conferência, que as pessoas pudessem entrar lá para ver. Até vou anotar isso. Isso estava no regimento da conferência. Todos os candidatos teriam, se eu não me engano, 1 minuto para falar. E só teve que isso, não? Claro que não. Como é que... Não me lembro exatamente o número, mas eram muitos candidatos. Se cada um falasse 1 minuto, e certamente não conseguiria falar 1 minuto, seria quase... A gente fez a conta ali na hora, que agora eu não vou lembrar exatamente, não sou de exatas, mas eu acho que dava quase 2 horas e alguma coisa de apresentações. Então, não fazia sentido nenhum. E acabou não acontecendo. Então, naquela apresentação que era para ser só o nome e a cidade, acabou que algumas pessoas falaram o nome e a cidade, outras não. O pessoal que estava online, foram lidos apenas os nomes de onde estavam falando, então eles não puderam nem ser vistos. Então, assim, essa questão foi bastante delicada. Eu queria contribuir, que tem a ver com o que tu está trazendo, Cláudia. Eu vou só, antes, só um pouquinho, Ju. Eu deixei tu, só por uma questão de ordem aqui, eu deixei tu interferir porque eu achei que tu ia me corrigir nessa questão, porque tu foi candidata, mas a Lu levantou a mão antes. Então, tenta guardar aí o que tu tem para dizer, anota para não esquecer, por favor, para a gente ouvir a Luciane. Pode falar, Lu. Tu está com o microfone desligado, Lu. Desculpa. Essa questão da votação também foi exatamente o que aconteceu quando houve a eleição de Conselho Estadual de Cultura, que eu tinha direito a voto, mas não tive acesso a nenhum currículo. Então, essa sugestão que tu falaste, Cláudia, é muito importante, que tenha uma data limite para as pessoas confirmarem a sua candidatura, e isso também foi polêmica lá, porque tinha que confirmar até às 10 da manhã e as pessoas não queriam que aquele prazo ficasse aberto para se confirmar. Eles deixaram, parece que até às 2 da tarde, né, para confirmar a candidatura. Então, essas candidaturas teriam que ser, sei lá, pelo menos fechar 15 dias antes da conferência, quem quer se candidatar, e ser publicizado os currículos das pessoas numa plataforma, como tu disse, da conferência, ou no próprio site da SEDAC. Porque a gente realmente vota, daí tu não conhece as pessoas, né? E como a Ju tinha falado ali antes, os delegados do interior nem se apresentar não puderam. Que quem estava ali presencial pôde dizer o seu nome e mostrar a sua cara para quem estava ali. Quem estava no online não teve direito de fazer isso, de mostrar a sua cara. Ó, eu sou fulano e venho de tal lugar. Nem isso eles tiveram direito. Então, na minha opinião, seriam 2 sugestões já que nós poderíamos avaliar.
dos delegados com direito a voz e voto terem que estar presencial, tendo a sua despesa financiada pelas suas prefeituras, né? E essa questão da plataforma que encerra essas candidaturas com antecedência e que possam ser colocados lá os currículos para a gente conhecer as pessoas, né? Então, acho que isso aí já são 2 sugestões que nós temos aí para anotar. 2 sugestões que tenham os currículos e que seja antecipado. Sim, que seja antecipada a candidatura, que feche antes. E que tenha as apresentações da plataforma. Exatamente. Tá? E a questão que eu falei antes, se for o caso dos delegados que têm direito a voz e voto, terem que estar presencial, que seja colocado no regimento da conferência que as prefeituras têm obrigação de transportar os seus delegados, porque as pessoas não foram, muita gente não foi presencial por falta de dinheiro, de recurso para ir. Outras, talvez, por outras questões, por questões profissionais ou pessoais também, isso acontece. Mas muita gente não foi porque tinha que tirar do bolso. Tá. Pode falar, Ju. Então, eu queria deixar dois adendos que tem a ver com esse funcionamento da conferência, que eu fiquei com a impressão, conversando ali com os pares também, né, que assim, embora fossem muito riquíssimas aquelas mesas de debate, como teria sido mais rico para a gente que ficou separado em eixos se nós pudéssemos ter participado de vários eixos, ter discutido em vários eixos, ao invés de ter palestras que muitas vezes metade ou mais do quórum ali da palestra acabava saindo. Então, assim, poxa, toda aquela gama de artistas reunidos e aí ora separados ou ora em palestras que também não era todo o público que ficava. Então, eu acho que é algo também a ser repensado. E a segunda coisa que tem a ver com isso também, que foi algo que eu também conversei com as pessoas que estavam presentes, que na verdade a única intervenção artística por parte de quem estava participando da conferência foi algo informal, né, que foi mobilizado ali pelo pessoal do hip hop, pelo pessoal da poesia, que foi uma intervenção durante o intervalo, quando se ficou sabendo que não se poderia se apresentar. Então, né, a gente ali teve gente que leu suas poesias, que declamou, que veio com uma rima, e aí a gente ficou conversando sobre a falta de ter algo, de ter a possibilidade tanto de troca, né, com esses artistas, como de ter mais intervenções artísticas, e não somente, né, naquele formato que era ou estar na palestra, ou no segundo dia, né, basicamente no eixo separado dos nossos colegas. Boa, bem lembrado, Ju. Eu vi essa conversa em algum lugar também. Alguém sugeriu em algum dos grupos e eu tinha esquecido. Que bom que tu lembrou dessa... Porque teve oficialmente só a manifestação da Lola ali, a apresentação da Lola, não, da Loma. A apresentação da Loma Pereira, né, com a Andrea Perrone e outro músico, eu não sei o nome. E foi uma apresentação curta de abertura, com aquela frase infeliz, né, que eu comentei com vocês no colegiado, que foi, vamos abrir aqui então para trazer alegria, para ser divertido, uma coisa assim. A nossa conferência, tratando do trabalho das pessoas, tratando do profissionalismo das pessoas, do respeito dos fazedores de cultura. E aí aquela frase que veio para desmontar, assim, né? Foi um balde de água fria. Então, essa parte, sim, de proporcionar trocas, né, entre os artistas importantes. Eu acho que assim, é uma coisa tão básica de se pensar. Foi uma oportunidade de conhecer pessoas que vieram de tão longe, né? Para mim, que mora em Porto Alegre, que imagina, né, ter a oportunidade de trocar com alguém do teatro, que é lá de Rio Grande, com outra que teve um pessoal de Livramento, e infelizmente essa troca ela não pôde acontecer apenas no formato, né, que estava a conferência.
e no fim das contas nós somos artistas, né? Então, será que também não está faltando um espaço para que a gente possa minimamente ter algum tipo de troca de conhecimento artístico entre nós, ao invés, talvez, né, das palestras, ou pensar isso de uma outra forma? Porque as palestras também, agora deixa eu só fazer um último adendo. Teve uma palestra que foi cancelada, que foi a palestra que tratou sobre que iria tratar sobre diversidade, que no fim, que teve que ser cancelada pela questão de tempo, que teve o atraso, né, no cronograma, e eu acho que isso também diz muito sobre a conferência. Então eu acho, assim, que é algo a ser pensado, é algo a ser pensado. Até falando de economia criativa, né? Até para a gente vender o nosso trabalho, contratar outros trabalhos também, conhecer, é uma maneira de fomentar e de criar oportunidades de movimentar o setor, né? De movimentar a economia mesmo que o setor gera, enfim. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre a avaliação da sexta conferência e sugestões para a sétima? Ou posso dar seguimento aqui nas pautas? Oi, Cris, que chegou depois, eu não dei oi. Muito bem. Cristina Pereira. Alguém quer colocar? Eu levantei a mão, posso falar? Pode, Nivaldo, diga. Então, aproveitando, né, a fala da Ju aí, para que ocorra talvez essa possibilidade, né, dessas intervenções e de ter mais tempo para que essas coisas pudessem acontecer, que a conferência fosse realmente, como acho que até foi levantado lá, né, a possibilidade de ser num fim de semana e não durante a semana, né, que a maioria das pessoas não podem ir em função de trabalho, e também tu não pode estender muito adiante, né, por ser dia de semana. Se fosse no fim de semana, numa sexta e sábado, no sábado e domingo, poderia até 10, 11 horas da noite, tranquilamente, inclusive utilizando esse espaço, talvez, para as intervenções artísticas, para essa troca entre os demais artistas. Então, que seja, né, as próximas conferências em finais de semana, ou sexta e sábado, ou sábado e domingo, né? Sim. Sim. É isso, mais alguém? Não? Então vou dar só. Deixa eu ver se eu consigo baixar a mãozinha do Nivaldo. Só baixa a mãozinha, por favor, Nivaldo, senão tu não sai aqui da fila e vou achar sempre que tu tá querendo falar. Só clicar. Isso aí, valeu. Muito bem. A nossa próxima pauta é sobre as propostas para o Nacional, tá? Eu acho que eu vou inverter um pouquinho, porque eu tinha deixado para falar uma coisa no final, mas como agora a gente vai entrar num trabalho que talvez que demande muito tempo da gente, eu vou comentar antes disso que eu perguntei para a Consuelo, assim, vamos explicar. A Consuelo, que é presidente da Associação do Circo, acho que ainda está presidente da Associação do Circo, e que é integrante do Conselho Estadual de Cultura até as eleições. Inclusive, eu coloquei ali na tua sugestão sobre a votação e ter a plataforma, né? Como tu citou a eleição do Conselho, eu coloquei junto na ata isso, tá? Para a gente também fazer esse documento e para enviar para o Conselho, porque agora vai ter eleições novamente para o Conselho Estadual de Cultura. Então, a Consul, que está lá no Conselho, e que também é forte representante do circo, ela... Claudinha, deixa eu só te interromper sobre isso aí. Quando houve a eleição para o Conselho Estadual de Cultura, eu entrei em contato com a SEDAC para pedir os currículos, e sabe que resposta eu recebi? Nós não fornecemos o currículo de ninguém. E era uma eleição de conselho. E eles não quiseram me enviar currículos. Só uma observação.
importante a gente fazer esse documento e pedir que tenha isso, uma plataforma oficial para isso, né, gente? Não custa nada colocar lá. O pessoal da SEDAC faz isso numa tarde lá, os meninos do TI colocam, da comunicação. A Consuelo. Aí a Consuelo nos falou que tá com o circo fazendo uma articulação nacional para que as propostas que eles acham, né, as pessoas do circo acham muito importantes, sejam defendidas de uma forma nacional para quando chegar lá na votação, porque é impossível, gente, e eu aprendi isso agora, também foi a minha primeira conferência, é impossível a gente chegar lá e sem ter conversado antes com as pessoas, sem ter articulado, sem ter ouvido, escutado e combinado, sabe? Algumas ações para a gente atingir os nossos objetivos, tá? Então, assim, se tem propostas que nós sabemos já quais são, se tem propostas que a gente não quer abrir mão, a gente tem que conversar com as pessoas dos outros estados para que quando chegue na hora da votação, a gente consiga garantir que aquela proposta que a gente não abre mão de jeito nenhum entre, sabe? E aí o circo está fazendo isso. E aí eu perguntei de que forma que ela conseguiu o contato dessas pessoas. Então eles lançaram um card nas redes sociais. Você é do circo, você vai para Conferência Nacional, entre em contato com a gente, vamos fazer um grupo dos delegados da Conferência Nacional de quem é do circo, tal. E aí eles publicaram isso muito, compartilharam muito, e conseguiram vários contatos, a facão, assim mesmo, abrindo mata, facão, conseguiram vários contatos de pessoas do circo nacionalmente para articular isso e conversar. Eu até fiz uma pergunta para o Conselho se eles conseguiram, assim, separar mais ou menos ideologicamente, né, politicamente, porque a gente sabe que tem pessoas que a gente está vivendo uma política muito polarizada e que é muito difícil, né, conseguir conversar com as pessoas que são de outro viés político, né, que tem outra ideologia. E aí eu perguntei, vocês conseguiram fazer isso? Ela disse, não, tá todo mundo ali no mesmo grupo e seja o que Deus quiser. Então, não tem essa história do grupo ser de direita ou ser de esquerda ou ser de centro. Não tem. Tá todo mundo junto ali, mas pelo menos conseguiram reunir todos os delegados do circo, ou quase todos. E aí, eu gostaria de fazer isso na dança também. E aí fica a sugestão para o livro também, né, Ju? Já que tu vai pelo livro também. Da gente fazer isso. Então, a minha sugestão aqui, eu vou colocar como uma demanda, se vocês concordarem, claro, né? Coloca como demanda um card para divulgarmos e conseguirmos. Vamos só fazer assim, quem concorda que a gente faça isso, publique através do colegiado setorial de dança um card pedindo contato e tentando articular nacionalmente, perguntando quem é da dança que vai também. Quem concorda, quem acha que essa é uma boa ação para o colegiado, porque daí vai sair através da rede social do colegiado, levanta a mãozinha. Só tem que ver se é possível, se pode fazer isso, né, de acordo com o regimento, com regras. Repete a pergunta que falhou. Se concorda, levanta a mãozinha, se concorda que é uma boa ação para o colegiado, postar na rede social do colegiado um chamamento para as pessoas que vão representando a dança de outros estados, para que a gente possa fazer esse grupo e conversar sobre as demandas lá para o Nacional. Tá, muito bem. Para eu falar. Tina. Fala, Tina. Oi, Claudinha. Oi, gurias dançantes. Então, eu estive na última conferência, né? Deixa eu baixar a mãozinha aqui.
E pelo que eu estou entendendo, a Claudinha, tu está trazendo a sugestão de articular com os colegiados, porque quando eu chego lá, Com os delegados que vão para a nacional. os delegados, isso. E a nossa articulação com as instituições fortes da dança que tem no país seriam com essas. Porque o que aconteceu quando eu cheguei lá? Eu vou ser bem franco com vocês. Eu fiquei apavorada. Então, o que me restou? Somar as colegas que já têm essa bandeira, que já sabem o caminho. Nós temos muitas colegas, né, da dança, então alinharam, sim, essas propostas para levar para a nacional. Eu fiquei pensando assim, bom, eu não vou me desgrudar desse grupo, porque aqui agora a gente precisa de números, ponto. Porque o que acontece? Os nichos andam juntos, né? As danças todas juntas, literatura todo junto, o teatro todos juntos. Então, eu percebi isso. Então, eu disse assim, eu vou ficar com o povo da dança para somar essas cabecinhas, que deles vem o volume, né? E na hora de tomar as decisões, infelizmente, as propostas são interessantes, são ótimas, mas o volume das pessoas lá... Então, a minha pergunta, Cláudia, essa articulação seria, por exemplo, com o Fórum da Dança, o Articula Dança, os colegiados, ou só com os delegados da dança? Só com os delegados? Só com os delegados. Eu vou dizer, já teve uma tentativa de articulação entre colegiados de dança, de todo. Quem organizou foi uma moça chamada Denise, se eu não me engano, tá? Depois eu posso confirmar essa informação. De organizar, ela é do Rio de Janeiro, os colegiados setoriais de dança, porque ela também está na diretoria do Fórum Social, do Fórum Nacional de Dança. Ela faz parte do fórum. Tá, eu vou ter que fazer uns adendos aqui para contextualizar, tá? Existe o Fórum Nacional de Dança, que é uma associação, e que eu só fiquei sabendo que era uma associação há um mês atrás, talvez, ou 2 meses atrás. Porque eu sempre ouvi falar o Fórum Nacional de Dança, o Fórum Nacional de Dança, Fórum Nacional de Dança, e eu não sabia que isso era uma associação, que para eu participar bastava eu me associar. Eu achava que era um evento e eu nunca conseguia acesso a este evento, entende? Porque todo mundo fala, porque o Fórum Nacional, então eu vou no Fórum Nacional, e aí o Fórum Nacional, eu disse, gente, onde é que as pessoas veem essas informações que eu estou muito perdida, não sabia. Então, esse ano, eu fiquei sabendo que é uma associação. Então, qualquer um de vocês pode se associar ao Fórum Nacional de Dança, é uma associação, tem esse nome, parece que é nome de evento, mas é uma associação. E aí, sim, pode participar, votar, eleger representantes para ir lá participar e tal. Enfim, tá, isso é uma coisa. A outra coisa é que existiu agora um grupo de delegados para estadual. Tu foi delegada, Tina, na conferência estadual? Não, deu maior confusão, né? Porque enfim, por questões políticas mesmo. O secretário foi lá pessoalmente, ele fez eu fui falar com o Rubinho, falei com a Ana Frone, falei com o Alexandre, e todos diziam para eu ficar tranquila, porque eu não queria perder a conferência no sentido de eu estar ali participando, mas como delegada. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei e vi meu nome, eu fui daquelas que me inscrevi até às 3 da tarde. Era até ao meio-dia, depois passaram para as 2, depois foi, daí eu me inscrevi. Na dúvida, lá tô. Só que nesse meio, né, o secretário chega e disse, não, tu não pode como delegada pelo município. Eu disse, não, porque não tinha delegado pelo meu município, enfim, eles não colocaram ninguém pelo município, foi uma lástima, né? Quem sai perdendo é o município, mas eu retirei o nome, né? Ali mesmo com o Rubinho, o Alexandre, a Ana Froner, eu disse, tirem, foi falha da SEDAC mesmo, porque já poderiam ter tirado, diz a secretaria aqui do nosso município, que mandou a lista atualizada, mas não mandaram como delegado, porque eles não entendem como é que é isso, enfim. Mas não fui, infelizmente, né? Adoraria ter me colocado à disposição para ir. Sim. Tenho a disponibilidade do tempo, né? Mas é isso que eu digo, delegadas que vão da dança, tem que... Lá é uma marcha, assim, de muitas danças juntas, né? Em prol de uma... Por isso que eu acho interessante, sim, Cláudia. Eu vou levantar a mão agora para a proposta que tu trouxeste, que são as delegadas dos delegados. Os delegados. Existia um grupo, tá, de delegados. Esse grupo foi uma manifestação da sociedade civil, assim, de algumas pessoas que fizeram um grupo no WhatsApp. No primeiro momento eu não estava, nem a Luciane. Me parece, eu não tenho certeza dessa informação, tá?
me parece que foi a organização de um partido político, que eram pessoas que estão no seu direito de se organizar, né? Já estão reunidos ali, fazem parte do partido, que quiseram se reunir num grupo de WhatsApp para conversar especificamente sobre a conferência estadual. Eu não tenho certeza sobre essa informação, tá? Mas me parece que era só o pessoal ali do PT. Ó, a Grazi vai levantar a mão, ela sabe. Já te dou a palavra, Grazi. Aí, eles ampliaram essa conversa. Então, se organizaram para conversar sobre a conferência estadual. E aí, eles ampliaram a conversa com convidando delegados que iam participar da conferência, que fosse do campo, até mudou o nome do grupo, o grupo ficou o Campo Democrático, enfim, que fossem delegados da esquerda, pela ideologia do grupo, né? Peraí. Grupo do Campo Democrático e Popular e Progressista da Cultura. Esse é o nome do grupo. E aí eles ampliaram, aí sim, convidaram os delegados para ter essa conversa anterior. Eu achei esse grupo de suma importância para não chegar lá na conferência sem caindo de paraquedas, porque eu vi a dificuldade das pessoas que estavam lá mesmo sem conhecer ninguém. Então, ainda acho que foi pouco, sabe? Acho que foi pouca discussão, porque não teve tempo hábil. Porque se tivesse a plataforma com os candidatos e a gente pudesse, esse grupo teria se organizado melhor para eleger aqueles que são de acordo com a ideologia deles, entendeu? E assim, eu estou citando um grupo porque esse eu fui convidada e fiz parte depois. Mas certamente existem outros grupos que se organizaram para combinar e para tentar organizar uma forma de eleger as suas prioridades ali, né? De conseguir que as metas prioritárias para si fossem aprovadas. Então, certamente tinha um grupo da direita também que estava se articulando, ou um grupo de algum partido específico ou outro. Então, assim, que eu sei é que esse grupo começou de uma maneira, ampliou a conversa, e foi nessa ampliação da conversa que eu entrei, porque daí eu já era delegada, já estaria certo, né? Eu era delegada nata por ser coordenadora do colegiado, e daí me incluíram. E foi de extrema importância, assim. Então, essas articulações precisam acontecer. Se não tiver essa conversa antes, as pessoas chegam lá caindo de paraquedas, não entendem nada mesmo, não sabem em quem votar mesmo, sem ter acesso aos currículos fica pior ainda, como a gente já citou antes, e a gente quase não tem tempo, da maneira que foi a conferência, que foram só os 2 dias, e com tantas palestras, tudo isso que todo mundo já falou aqui, não vou ficar repetindo, não teria nem tempo de conversar e pensar realmente na proposta que a gente ia querer aprovar, né? Se não tivesse essa organização prévia, não tem como chegar lá, gente. Então, assim, falando por mim e pela Juliane, agora até peço licença para falar pela Juliane também, se a gente não conversar com as pessoas, vou chegar lá, eu e a Ju, e a gente não vai saber como defender, com quem conversar, não vou saber se aquela pessoa pensa como a gente ou não pensa como a gente, não vou saber se para aquelas pessoas que estão ali interessam o que interessa pra gente, não vou saber nem se a pessoa é da dança ou não. Então, para saber quem são as pessoas que vão estar lá, que são da dança, e conversar, e também ouvir como é que fazem nos outros estados, porque pode ser que tenha uma ideia maravilhosa, ótima, que sirva pra gente, aqui também, né, que é essa a ideia da troca. Vou dar a palavra para a Grazi, que já pediu há um tempinho. Pode falar, Grazi. Oi, então, sim, o grupo daquele grupo que tu estava falando de Whats, ele não era só de um partido, tinha pessoas de vários partidos, mas ele era, sim, no início, de pessoas de esquerda, né? E aí, com se aproximar da conferência, isso se ampliou, tipo a frente ampla que elegeu Lula, né? Aí também para o pessoal de centro e tal, algumas pessoas também, era só da sociedade civil, daí entrou também representantes do poder público, enfim.
Eu entrei depois também, tá, no processo do grupo, mas foi isso, eles volta e meia colocavam ali, tipo, uma mensagenzinha do objetivo do grupo, para que servia e tal, e é isso dizia ali naquela mensagem. Enfim, de todo jeito, foi um grupo sim para articular, porque tinham, por causa dessas coisas que a gente já colocou, né, que as pessoas já estavam vendo que algumas coisas da maneira que a conferência estava sendo construída, que algumas coisas iam dar problema lá na conferência, né? Assim como o Nelson, né, que foi um dos delegados e que acho que acabou sendo, também vai estar na nacional, né? Ele já tinha falado que ia dar problema essa votação, né, dos 10 nomes e que aquele sistema, que aquilo ia complicar. E realmente na hora da apuração, complicou, né? O negócio ficou, se não fosse Consuelo, a Mari Martinez e não sei mais quem ali da SEDAC que entraram para apurar os votos, eu acho que a gente estava até agora esperando os delegados da conferência, né? Porque o sistema realmente não funcionou, esse que a SEDAC contratou, sei lá o que aconteceu, mas o fato é que deu muito problema na votação, e eles já estavam falando, por experiência de participar em outras conferências, etc., que achavam que isso ia dar problema, sabe? Então, entraram, e também porque no grupo tinha alguns representantes do conselho, né, que são da sociedade civil, que eram da comissão de construção da conferência, né, e que alertavam para algumas coisas que poderiam, né, gerar percalços ali, ruídos, enfim, que poderiam não dar certo, né, não funcionar. Uma das coisas que a gente tentou e que deu certo pela articulação foi exatamente aquela coisa de não ficar, porque o primeiro dia ia ser inteiro de palestras, só palestras. Não ia ter aquele momento final que teve para começar a debater as propostas e tal. Ia ser só palestras, e a leitura do regimento às 5:30 da tarde, leitura, nem aprovação, né, só a leitura do regimento. Então, já se fez uma campanha antes da conferência, uma semana antes, teve uma campanha nas redes sociais, falando que, né, aquilo que não tinha, que não tinha, enfim, não tinha, esqueci a palavra, bom, tá, agora me perdi aqui, ouvi um negócio aqui, meu pai, acho que vou ter que voltar correndo para Porto Alegre com ele, acho que vou ter que levar ele no hospital. Mas, enfim, muito calor, acho que baixou a pressão, ele está tendo uns volta e anda, acho que eu vou ter que ir. Mas, enfim, só para terminar aqui e ter que sair, então, né, porque eu acho que eu vou ter que correr aqui com ele, foi uma articulação, e eu também nunca fui à conferência nacional, mas ouvi de pessoas que foram na conferência, né, assim, já participaram desses, que é, assim como a Cris já falou ali, né, a Tina, que é importante sim essa articulação, é importante se reconhecer os pares, e principalmente estar bem seguro das propostas, das coisas que o nosso Estado construiu ali, né, das coisas que a gente quer defender para o Rio Grande do Sul como um todo, porque ali é uma grande briga, mesmo que a gente esteja lá entre os pares da cultura, hahaha, hehehe, mas cada um quer o seu pedaço do bolo, né? E o bolo é pequeno. Então, o povo vai cada um brigar pelo seu. Então, tem que ir bem preparado, sabendo bem as propostas, tentando articular com o pessoal do setor, vendo o que a gente entra em consenso com o restante do Brasil, né? O pessoal do resto do Brasil para dança, e o que a gente consegue para o Rio Grande do Sul, né? Assim, a gente não quer sair perdendo, né? A gente quer que todo mundo ganhe. Então, é isso que tem que o negócio lá não é tranquilo, assim, né? É uma disputa política, como em tudo, né? Tem disputa política, vai ter conversa, vai ter articulação, vai ter gente puxando para um lado, gente puxando para o outro, e que é importante, então, a gente quem for, né, tá munido, assim, bem preparado, com um grupo coeso,
para a ideia que as gurias em específico da dança, então acho legal essa proposta da Cláudia, né, de achar esses delegados da dança e de repente começar a pensar propostas, mas também do Rio Grande do Sul, né, de a gente não, Rio Grande do Sul não ficar para trás, assim, isolado lá no mundo, porque acham que a gente é um estado rico, isso, aquilo outro, e a gente sabe a nossa realidade enquanto artista aqui do estado como é que é, né? Então, de garantir também, né, que o Rio Grande do Sul não fique com uma fama que, às vezes a gente tem a fama e não tem a cama, né? A fama é grande, mas a gente não tá com toda essa bola, não, é que a nossa fama chega antes, né? Tá, gente, então, desculpa, eu vou ter que sair mesmo aqui, vou ter que correr, vou ter que dar um jeito aqui nas coisas, tá? Beijo, boa reunião para vocês aí. Desculpa ter que sair correndo. Obrigada, Grazi. Vocês viram que eu caí, né? Meu Deus, eu não lembro nem o que eu estava escrevendo antes de eu cair. Agora eu voltei, o chat ficou apagadinho. Mas, ok, acho que vai dar tudo certo. Para vocês o chat continua, né? Vai conseguir salvar, né, Magda? Fala, Lu, que levantou a mão. Olha só. Lu, só um minuto. Só para avisar que eu estou já salvando e corrigindo, tá? Daí fica mais fácil para ti. Desculpa, Lu. Olha só. Quanto a esse grupo, essa articulação toda que foi feita, concordo com o que a Grazi disse, ela colocou tudo muito bem, precisa realmente reconhecer as pessoas, tudo que ela disse, estou validando tudo que ela disse. Mas eu vi durante esses dias, porque eu observo muito, eu vi muito discurso fantasiado de coletivo, mas vestido de individual. Eu vi muita gente defendendo o próprio umbigo e eu vi gente falando, reclamando durante a conferência de coisas que ela mesma estava fazendo. Ou seja, os outros não podem, mas a pessoa em questão pode, né? Houve lá uma manifestação, quem estava lá talvez lembre, de uma pessoa reclamando que porque não foi divulgado, que eram 10 nomes para serem votados, só algumas pessoas sabiam, então tinha um grupo se articulando e ela estava se sentindo prejudicada, que ela não tinha tido tempo de se articular, mas como ela estava num grupo que estava se articulando? Como assim? Então essas coisas me deixam muito chocada, gente, muito chocada, sabe? E eu acho que as coisas, aquilo que é certo, é sempre certo. Talvez seja até uma utopia da minha cabeça. Eu acho que aquilo que é certo é sempre certo, o que é errado e é para todo mundo, né? Então, às vezes, o grupo se coloca como democrático, o Peru não é tão democrático assim. Porque, em muitas ocasiões, a divergência não é aceita. E num grupo democrático, sim, as divergências precisam ser aceitas e ouvidas, né? Então, nem sempre todas as pessoas que estão naquele grupo vão concordar. E isso precisa ser valorizado. E me choca quando eu vejo que as pessoas, para estarem ali, se elas pensarem diferente ou se manifestarem diferente, já são criticadas, né? E eu vi muito isso no grupo, vi muito. Então, eu acho que é preciso estar atento. Tem que se articular, mas é preciso estar atento com tudo que está acontecendo em torno disso, tá? Eu tinha mais uma outra coisa para falar para vocês, mas eu estou na porteira aqui do sítio com os mosquitos me comendo e eu esqueci. Se eu lembrar, eu levanto a mão de novo. Tá sem áudio, Claudinha. Falei horrores. Obrigada. Eu disse que eu não vi que a Consul tinha entrado, acho que foi bem na hora que eu saí, mas que bom que eu caí, né, no caso. Obrigada, Consul. Eu estava justamente falando sobre a proposta do circo e tal, que tu citou lá, que eu ia trazer como sugestão para dança, já foi aprovado, todo mundo, por unanimidade, eu acho até todo mundo votou
a favor da gente fazer também. E aí entrou-se, então, nessas pequenices, assim, nesses detalhes sobre grupos de articulação. Então, tá, eu falei que eu ia falar rapidamente sobre isso para a gente passar para as propostas, né? Então, vamos ouvir a cônsul que levantou a mão, e aí eu quero compartilhar uma tela com vocês. Vai, cônsul. Oi, gente, boa tarde. Pois o problema da democracia é essa mesmo que eu ouvi aí a Lu relatando. O problema é que muita gente se articula, né, usando um discurso coletivo, mas para defender questões individuais. E eu acho que isso é meio que natural do ser humano, né? Eu tenho tenho trabalhado com tanta gente, né, em função do conselho, em função agora da questão do circo, e eu vejo isso, mas eu entendo que, assim, o que não dá é para a gente usar esse como um motivo também para pegar e sair, que é uma das coisas que eu tenho dito, né? As pessoas se irritam com esse tipo de atitude de A ou B ou C, que fazem isso dentro desses grupos e saem fora. Só que aí o que acontece? A pessoa que quer uma coisa coletiva, ela está isolada. E aí ela não vai conseguir levar adiante a proposta dela. Então, esse grupo ele começou de uma maneira meio caótica, no meu sentido assim de ver, né? Eu não comecei com ele, mas quando nos chamaram os membros do conselho, porque eram delegados natos, né? Que eles achavam que poderiam ajudar nessa articulação de ampla, esquerda e centro, tarará. Eu fui aos poucos me apropriando, né, digamos assim, do eixo principal de propostas. Eu disse, bom, as propostas são legais. Talvez, né, haja atitudes, e realmente aconteceram várias, que foram vergonhosas mesmo, assim, para pessoas de esquerda. Mas é isso. Eu já estou numa fase de abstrair isso aí, a gente tentar fazer um caldo. E por que eu digo isso? Eu acho importante que a gente tenha essa mentalidade também. Porque quando foi para eleger o Bolsonaro, gente, a galera da bala, a galera do boi e a galera da Bíblia, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tava ali de mãozinha dada, falando do mito, entendeu? Então a gente tem que ser um pouquinho menos assim repelente e aguentar o coleguinha, mesmo que eles sejam, né, um pouco pau no cu às vezes, porque o coleguinha tá com, né, uma meta maior que vai ajudar todos. As menores a gente, né, vai levando. Eu tenho sido dessa praxis, assim. Então, é só para fazer essa ressalva. Eu concordo com tudo que a Lu falou. A tendência era uma panelinha. Eu também briguei, inclusive, por pessoas da dança, para estarem todas ali. Porque, enfim, tem questões, né? Tem brigas ali, funções com algumas pessoas. E tá, a gente entende isso, mas a gente, né, tem que passar por cima disso. Esse é o meu recado, assim, final. Eu acho que a gente tem que passar por cima das nossas, né, picuinhas menores para poder chegar a um objetivo maior. E já falo isso em relação agora à questão nacional, porque nós temos, né, aí agora uma pauta nacional, e isso também nunca fui numa conferência nacional, mas eu ouvi falar do meu colega do circo. Ele disse que é exatamente isso, assim, que é um jogo de política muito forte, das pessoas chegarem para te dizerem assim, olha, tu vota nos meus aqui, que a gente vota nos teus, né, um troca-troca é meio congresso, né, então que assim, se a gente não chegar lá com um mínimo de coesão nossa, bem alinhados no que a gente quer, né, a gente vai ser atropelado. E ainda tem todo esse preconceito, né, que foi avisado aí pelas colegas mais experientes, que o Rio Grande do Sul é tido como um estado branco, machista e rico. Ou seja, tipo assim, se eles puderem não deixar nada para a região sul,
eles vão dizer, deixa o Sul se fuder, porque é aqueles, né? E de fato, assim, não dá para mentir que a gente elegeu o Bolsonaro, a maioria, né? Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estão ali nas topzera. Então, tem uma visão, né, meio preconceituosa, com uma certa razão nesse sentido. Por isso é importante a gente buscar essas pessoas. E aí, no circo, o que a gente fez? É que eu estou em várias redes nacionais de circo. Para mim foi tranquilo. A gente criou um formulário e largamos em todas as redes para dizer assim, queremos saber quem são os delegados que foram eleitos pelas setoriais de circo nos estados. E aí as pessoas estão preenchendo, a gente está formando um grupo. Aí, evidentemente, que no âmbito do Brasil fica impossível a gente filtrar, né? Até a Claudinha tinha me perguntado isso. Não tem como eu saber qual é o viés do cara, né? Mas é isso, eu vou lidar com o viés dele pensando na mesma lógica, né? De que não importa se o cara elegeu, né? Vou citar sempre porque, né, um caso clássico assim, mas muitos circenses são bolsonaristas, infelizmente, os tradicionais. Então, eu não vou me importar se o cara elegeu o Bolsonaro, desde que a gente consiga se alinhar em propostas que eu consiga ver que o circo nacional vai ser beneficiado. E é isso, a gente tem que fazer uma linha nesse sentido. Eu acredito que na dança tem que ser feita a mesma coisa. É buscar estar aí falando com os pares que foram eleitos pela dança para uma política nacional para a dança que seja interessante para todo mundo. É isso, gente. Obrigada aí. Desculpe a intromissão assim no meio do baile. Beijos. Não, desculpa nada. Muito obrigada pela contribuição, inclusive essa do formulário, porque eu nem lembrava que era um formulário. Tinha colocado aqui como um card e tal, né? Porque eu acho que é um formulário que daí o cara já entra, já bota o contato, tudo, e fica mais fácil de adicionar no grupo. Sim. Boa, obrigada. Só vou escrever aqui para a gente não perder nada. Formulário. Muito bem. Então, agora sim, eu vou... Ainda sobre... Gente, a gente não vai conseguir falar sobre as propostas para a Nacional, a gente vai ter que fazer outra reunião. Porque é uma reunião... Senão a gente vai acabar fazendo a mesma coisa que a gente tanto criticou, inclusive, nessa reunião, que é falta de tempo para conversar sobre as propostas, e aí é tudo feito a toque de caixa, e a gente faz a coisa mal feita. Eu sugiro que a gente faça outra reunião e finalize bem essa questão da conferência, do que foi a Conferência Nacional, e a sugestão da gente se articular para a Conferência Nacional. Então, daqui a pouco eu já ponho isso em votação, tá? Enquanto vocês pensam sobre isso, eu vou compartilhar uma tela aqui de um material. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Janela aqui, que traz alguns dados. Eu não vejo, mas vocês precisam abrir o microfone e falar se vocês estão vendo essa 6ª Conferência Estadual de Cultura. Sim. Sim. Tá. Esse material aqui que está disponível no site da SEDAC, eu não sei, eu acho que sim, tá? A Consuelo que compartilhou em vários grupos, eu peguei. Um relatório, e daí eu dei uma olhadinha sobre esse relatório aqui. Tem sobre o encontro setorial, eu queria mostrar para vocês alguns dados do nosso encontro setorial e depois a gente buscar aqui no encontro estadual, tá? Só para a gente ver, fala aqui sobre do encontro setorial, o que a gente fez, né? Quais eram os objetivos, definir as 5 prioridades setoriais entre aquelas que constam no nosso plano setorial, foi isso que a gente fez, vários de vocês estavam, ainda bem. Elencar 5 prioridades para a Conferência Estadual e eleger o delegado, né, que foi esse que eu fui eleita e a Grazi ficou como a suplente. Olha o número de inscritos que a gente teve. Isso de todos os encontros setoriais, tá? Não é só o da dança. 1.215 é um número baixo, tá? 154 cidades nas 9 regiões. E aí aqui tem um gráfico, deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho assim para vocês verem melhor. Esse material está disponível, por isso que eu estou
passando rapidamente por ele, tá, gente? Eu acho até que ele já foi compartilhado lá no grupo do colegiado. As cidades que participaram, ó, aí eu quero destacar um pouquinho aqui. Caxias, que teve 2 encontros, que eu saiba, tá? 2 encontros setoriais, que fomos nós e o teatro. Então, a importância também de levar para o interior, porque depois de Porto Alegre, Caxias foi a que mais teve gente participando. Então, a importância de não só possibilitar que as pessoas venham, mas de levar as ações para lá, né? Para a cidade, porque eu acredito que esse número teria sido diferente se não tivessem esses 2 encontros lá em Caxias. E aqui outras cidades que foram, tiveram um número expressivo de pessoas a ponto de aparecer aqui na porcentagem. Aí tem aqui Canoas, ó, Cris, 2,4%. Eu acho que é isso, é Caxias e depois já fica Canoas. São Léo também foi significativo. São Leopoldo aqui, 2,2%. Vamos ver se vocês viram que meu mouse deu uma bloqueada, né? Mas enfim. Aí, a maioria das pessoas participa como integrante, né, do setor cultural, claro. Aí tem os gráficozinhos sobre a posição que ocupa na cadeia produtiva, né? Criação, pesquisa, formação. E aí, claro que é produção, gestão e criação, porque quem cria precisa produzir, né? E gerir aqui também. Então, a gente vê formação e treinamento são mais as pessoas das escolas, professores, além das universidades. A gente vê que a parte de produção e gestão, ou seja, diretamente ligada à economia criativa, né? Que participa mais dessas políticas públicas, dessa discussão sobre políticas. E aí vem confirmar o que a gente pensa sempre, e a gente sempre conversa nas reuniões do colegiado, sobre trazer as pessoas da universidade, os jovens, né? Olha aqui a pesquisa, que ainda não é um número grande, né, de participantes dessas discussões para as políticas públicas, porque senão fica sempre as mesmas pessoas, né? E os maiores interessados são ali o pessoal da produção e gestão. As idades, aqui tudo bem, mas gente mais velha participa mais. Identidade de gênero, mais mulheres do que homens. Isso em todos os encontros setoriais, não só da dança, tá? Mais mulheres do que homens. Alguns não binário, outras formas. Né? Que eu acredito que os transexuais estejam dentro ali das outras formas, não tinha só para eles. A maioria branca. Indígena 1,2, né? E em segundo lugar, negros, né? E daí, olha que interessante isso. A maioria das pessoas não eram de colegiado, porque no nosso da dança a maioria era de colegiado, pouquíssimas pessoas que não eram de colegiado participaram. Mas em outros colegiados setoriais participaram pessoas que não eram do colegiado. Então isso fica para a gente da dança como um aprendizado, né? Uma demanda para que a gente pense em como trazer pessoas de fora do colegiado para participar dos encontros setoriais da dança. E aí, agora sim, vamos lá pegar especificamente os dados. É 1,6 da dança. Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone, tá, gente? Porque eu não vejo vocês. Sim, é que tem gente querendo entrar, mas eu não estou conseguindo. Não aparece aqui para mim dar permissão. Não sei o que está acontecendo. Tu que é anfitriã, né, Maíra? Eu também não... Quem que tá querendo entrar tá escrevendo no grupo, será? Exato, no WhatsApp. Deixa eu ver se aparece alguma coisa para mim. Não. Deixa eu ver aqui. Colaborador. Não. Não aparece para mim quem tá pedindo para entrar. Quem que tá pedindo uma...
Tá com o microfone desligado. A Lu, a Jaque, e... A Lu caiu, mas já voltou. Ah, então tá. Talvez na hora que tu caiu, Cláudia, a permissão tenha passado para outra pessoa. É que não fui eu que abri a reunião. A gente está usando o Meet, que foi a Magda que abriu, porque precisa ser com o Meet pago para conseguir salvar o chat e gravar a reunião longa. Eu estava autorizando todos, mas agora cai e volta automático, né? Se já ingressou a primeira vez. Isso. Tá, vou voltar lá para a tela. Boa sorte aí, Magda, com essa questão. Aqui, enquanto setorial da dança. Você conhece o plano setorial que foi elaborado pelo respectivo colegiado? Ainda bem, né, gente? Que sim, que a maioria diz que sim. E você é representante do governo, poucas pessoas, a maioria da sociedade civil. Então, é mais só para mostrar mesmo aqui, tem as metas, ó, que foram aprovadas pela gente, né, elaboradas lá e discutidas, conversadas, organizadas, e as delegadas eleitas para representar a dança no encontro nacional, lá, na Conferência Nacional. Então, é só mesmo para apresentar esse documento para vocês, para a gente dar uma lidinha. Se alguém quiser comentar alguma coisa, abre o microfone e pode fazer o comentário que quiser. Enquanto isso, eu confesso que eu não li ainda esse aqui. Ó, propostas aprovadas na etapa, ó, eixo 1, eixo 2. Cada eixo da Conferência Nacional teve que aprovar 2 propostas, então tem aqui todas as propostas aprovadas em cada etapa da conferência. Então, esse é um documento que eu e a Ju vamos ter que saber decor salteado, nos debruçarmos. E que está disponível também, eu acho que eu mandei no grupo do WhatsApp, deixa eu ver as carinhas de vocês. Eu mandei no grupo do WhatsApp, né, do colegiado, esses 2 documentos compartilhados pela Consul. Então, é só para a gente saber que eles existem, que estão aí. Quem foi da comissão organizadora lá. A partir dessa reunião, então, com as sugestões que surgiram nesta reunião, vou parar de compartilhar. Nessa reunião de agora, nós vamos elaborar um documento para o SEC, para falar sobre as eleições do SEC, com as sugestões que surgiram aqui, e para a SEDAC, com sugestões para a 7ª conferência, sugestões de melhoria. E eu vou colocar em votação agora se a gente segue nessa reunião ou se a gente agenda outra reunião para as propostas que vão para a Nacional, porque em 1h30 de reunião nós não demos conta de tratar desse assunto, e eu acho leviano a gente tratar como essa apresentação que eu fiz agora, assim, a toque de caixa, né? Acho que é bem interessante que a gente leia as propostas bem antes, e quando a gente vem a conversar, a gente já tem essas propostas na cabeça e com sugestões também anotadas e de relevância de cada proposta, de importância, para a gente poder discutir isso melhor. Então, quero colocar primeiro em votação se vocês concordam com isso ou não, e aí depois do resultado eu vou falar mais uma coisinha. E abrir a fala de vocês, né, claro. Então, levanta a mãozinha, quem concorda que a gente deva conversar num segundo momento sobre isso. Um, dois, três, 4, eu não consigo ver todo mundo. Consegue ver todo mundo, Maria? Sim, muitos já saíram, né? Temos 4, 5 contigo, 6 com o Univaldo. 2, 3, 4, 5... Os 9. Então tá, então está decidido por isso. E aí eu vou pedir desculpas, antes de abrir a fala de vocês, pedir desculpa para a Ju, né? Para a Juliane, porque essa era uma demanda, mas eu acho que o que a gente discutiu também foi super importante, mas a proposta hoje era a gente também conversar sobre isso, sobre a demanda que vai para a Nacional, né? Das metas, das propostas que vão para a Nacional. E aí a gente escolheu esse horário justamente porque seria o horário que a Juliane poderia
para ter aqui as 2 delegadas que vão para a Nacional presentes na reunião. Então, eu quero pedir desculpa, porque a conversa foi se alongando, se prolongando, mas eu ainda acho que a gente foi sucinto. Todo mundo conseguiu falar rapidamente suas impressões, ninguém se repetiu, mesmo assim a gente não deu conta de falar sobre as propostas para a Nacional, e acho importante a gente fazer isso em outro momento. Então, agora sim, quem quiser falar alguma coisa antes de finalizarmos essa reunião, pode levantar a mão e se pronunciar. Ju, se quiser falar alguma coisa. Eu aprendi com uma professora, quando eu tinha 11 anos, eu era representante da minha classe, e aí eu tive que falar com os pais sobre a formatura, numa reunião que quando a gente pede para alguém falar, ou pergunta se alguém tem alguma coisa para falar, tem que dar um tempo longo, até ficar um silênciozinho assim, quase constrangedor, para que as pessoas possam mesmo se manifestar. Então, vou fazer isso agora, tá, pessoal? Para a pessoa formular o que ela quer dizer e se manifestar. Então, se alguém quer falar alguma coisa, está dado o espaço aqui, por favor, antes de finalizarmos a reunião. Então, tá, para sempre agradecerei minha professora de geografia que me ensinou a dar esse tempo. Ó, Juliane, eu concordo, eu só não sei se conseguirei estar presente numa reunião futura, justamente porque estaria fora de Porto Alegre por causa do trabalho e só retorno para a conferência. Ju, tu vai viajar? Ju, tu não consegue abrir o microfone para falar com a gente? Sim, eu vou viajar e vou estar com uma demanda bem particular, né, que é a finalização do meu doutorado. Então, eu realmente não estarei disponível. Eu volto bem na semana da conferência já para ir viajar. Bom, acho que vamos ter que fazer essa reunião sem a Juliane mesmo que ela não possa, a gente tem que achar um dia em que a gente possa conversar. E aí eu vou, tomara que eu sente do lado dela no avião, para ir passando para ela as demandas, deixando tudo por escrito na reunião, para ela ler a ata da reunião que a gente fizer. E acho que também vai ser interessante eu já trazer alguma coisa desse grupo que talvez já esteja criado, né? Porque ficou como demanda dessa reunião a gente criar esse grupo nacional. A exemplo do circo. Acho que essa vai ser a resolução, tá, pessoal? Então, vou dar como finalizada. Muito obrigada, Magda, pela tua colaboração e contribuição hoje nessa parte técnica. Daqui a pouco eu te envio o chat já. A gravação vai demorar um pouquinho, tá? Para subir. Tranquilo, a gravação vai ficar para a Sinara, que vai acompanhar tudo depois. Okay. Mas o chat eu quero, porque eu vou fazer a ata. Sim, já te mando. Tá? Gente, então tá, muito obrigada. Vamos fazer um print. Vamos fazer um print com os que restaram. Da fotinho aí, quem puder abrir a câmera. Só pra gente mostrar nossas ricas caras aí, finalizar com aquela fotinho. Se não for postada, pelo menos a gente mostra pra Sinara, que acompanha tudo, e pra Fê, tá bom? Então, vai lá. 1, 2, 3 e... tirinho. Eu acho que saiu. Prontinho. Então, tá bom. Muito obrigada. Um beijo, bom carnaval. Obrigada. Tchau, tchau. Vou Pode encerrar agora.